Olá a todas e todos, nós estamos aqui com o artista plástico Rogério Caldeira, que foi contemplado, né, com o projeto da Prefeitura Municipal de Palmas, através da Fundação Cultural, que é o Palmas Curte Arte em Casa. Rogério, se apresenta aí pra gente, fala um pouco desse projeto. Eu sou Rogério Caldeira Borges, sou morador de Palmas. Há 6 anos eu venho fazendo intervenções nas ruas de Palmas com objetos artísticos, né? Ao qual esse aqui, no caso, é um trabalho para esse programa da prefeitura que está contemplando vários artistas que têm alguma proposta interessante a qual seja beneficiado com esse programa, né? Então aqui essa escultura se chama Arapuca de Beira de Estrada, que é justamente a ideia de fazer uma analogia com a questão do Covid, né? Que é meio que você fica na sensação de que o Covid você não sabe o momento exato que ele vai te pegar. É como se fosse uma arapuca. Ele está armado por aí, ele está no ar, ele está no supermercado, ele está em tudo quanto é lugar. Então essa coisa da arapuca remete a essa questão do perigo que todo cidadão hoje deve ter, ainda mais pelos índices, que o Brasil está praticamente sendo o epicentro da doença, do vírus em todo o planeta. Então, quer dizer, nós estamos sendo, de certa forma, massacrados com esse vírus. Então, por mais cuidados que a gente tenha, de usar máscara, o álcool e se isolar da sociedade, então aqui eu fiz uma escultura que, geralmente, o meu hábito é colocar essas esculturas na rua, né? Que o público de Palmas já meio que conhece, mas porque eu exponho nas ruas, né? Objetos artísticos. Então, só que essa aqui para dar um segmento no nome do projeto, que é Arte em Casa, eu coloquei aqui na varanda, no ateliê, onde eu faço outras coisas também, né? E é claro que essa figura da arapuca gigante, ela de certa forma, ela impressiona. Como você falou, você já tem vários trabalhos expostos, né, sobretudo em Palmas. Fala um pouco das tuas influências, né, da tua história na arte. Anos fazendo trabalhos artísticos de uma forma amadora, mas não amadora no sentido de iniciante, no sentido de que você ama aquilo que você faz. E despretensiosamente, você acaba atingindo talvez algo que você nem imagina. Eu não sei o que um objeto artístico desse vai, como o título é Arapuca de Beira de Estrada, eu não sei o que vai causar no olhar do transeunte. Ou seja, essas influências de pessoas geniais que eu pude ter essas experiências, por exemplo, com Cirão Franco, algumas oficinas na época que eu morava em Goiânia, ou Ana Maria Pacheco, Antônio Poteiro, que eu conheci pessoalmente, fiz entrevista com ele falava sobre a questão da arte, que a arte nada mais é do que ele fazia uma analogia com a cozinha, a arte culinária. Então, tudo que você transforma, ele acha, na opinião dele, como um primitivista principal do Brasil, na minha opinião, ele era genial nas palavras também. Ele falava que é como uma arte culinária, você tem que juntar uma coisa, junta com outra, e no final você tem que ter uma alquimia onde aquilo fique bom. Então, e bem como várias exposições também, né, que a gente acaba participando. Já é uma ideia utilizada pela sociedade há muito tempo, essa coisa de happening, né? Você explorar aquilo que ninguém estava pensando, né? O olhar do
do objeto em um local onde talvez ninguém pensou em colocar. A gente E por que dessa opção de expor sempre os trabalhos na rua? influências, por exemplo, de oficinas também do Augusto Boal, do grupo Tá na Rua, que são grupos de teatros revolucionários no Brasil e no mundo, inclusive, que são grupos, por exemplo, Tá na Rua, ele consegue absorver em um espetáculo tudo aquilo que o espaço público consegue oferecer, que é exatamente a ocupação do espaço, não por objetos artísticos, mas por pessoas que também são objetos artísticos, pelo seu trejeito, o seu contraste com o cotidiano. São pessoas que estão representando alguma coisa. Então isso foi muito interessante. Bem como a Dona Romana também, que no momento em que eu vi que uma senhora que tem uma capacidade limitada fisicamente ali, né, na sua simplicidade, conseguiu fazer tantas esculturas no fundo de casa. Ela me disse que dá um alqueire. Então, com 48.400 metros de esculturas. Aí você olha para si mesmo, você faz, aí eu pensei, uai, talvez eu dê conta de também explorar essa questão de uma forma mais... Porque se você quer conhecer, por exemplo, os trabalhos dela, você tem que ir no próprio museu dela, né? Que é a céu aberto, só que na casa. Então eu preferi optar por essa questão, por ser mais não que seja mais democrático, mas seja mais fácil o contato com o público. Uma escultura colocada de forma pública, ela pode atingir talvez pessoas que não teriam acesso de outra forma. Por exemplo, crianças eu já vi relatos, assim, que às vezes eu fico observando a reação das pessoas quando passam por uma TV gigante com algumas coisas nela, ou um orelhão em formato de ovo. Então, tudo tem uma preferência. Com o tempo, nesses 6 anos de instalações que eu fiz em Palmas, eu percebi que as pessoas têm os seus gostos, até por essas coisas inusitadas. Então, eu também tenho que me adaptar a isso. Aqui no Tocantins não é muito comum, pelo menos na minha visão assim, trabalhos artísticos nessa linha, né, que propõe essa ocupação do espaço público, né? E mesmo artes plásticas em geral, né? Você citou Dona Romana, mas nós não temos uma difusão maior, né, desse tipo de trabalho. E o que é que você acha que projetos como esse, que dão visibilidade ao teu trabalho, pode contribuir para que mais pessoas se sintam encorajadas a produzirem também? Né? Queria que você comentasse um pouco como você percebe essa questão. Por exemplo, tem a arte, os grafiteiros, por exemplo, que como eu faço as coisas muito independente, então eu vou conhecendo as pessoas aos poucos, né? Os artistas de Palmas, por exemplo. Eu conheci os grafiteiros que eles me disseram que adoraram essa questão da terceira dimensão, pelo fato de que eles ficam limitados, por exemplo, numa parede, e talvez eles quisessem explorar isso. Me deu a entender que pode ser um passo para eles também partirem para essa questão do 3D, né? Sair do plano, que foi justamente o meu passo, foi sair de confecção de quadros. Então já tinha feito mais de 10 anos, eu venho fazendo quadros assim, talvez surreais, conceituais ou
Rogério, uma das características do teu trabalho é a reutilização de material reciclável, né, de sucata. Sim. Eu queria que você falasse um pouco disso. Então, os trabalhos são todos, por exemplo, teve vários trabalhos que eu coloquei na Graciosa, na Praia da Graciosa, que eram com orelhões. Então eu fazia interferências com ele de uma maneira que eles ficassem com formato de oval, que é uma coisa meio... dizem que o Niemeyer falava isso, da coisa da curva, que eu acho muito interessante. E que o ser humano prefere coisas curvas, porque é justamente a coisa da posição fetal, né? Que a gente é mais ou menos, a gente fica encolhido em formato. Então eu acho muito interessante esses formatos de orelhões, que no caso foi um ofício que eu enviei para diretoria da empresa Oi, né, telefonia, aqui no estado do Tocantins, e consegui algumas cápsulas daquelas de orelhões que na verdade não estão tendo mais função, né? O smartphone tomou conta, então eu uso alguns materiais, por exemplo, esses orelhões, dá para fazer esse tipo de arte, ou inclusive para o próprio lazer, que ali é uma piscina, né? Eu mesmo já presenteei pessoas com piscinas feitas com isso. Então dá para fazer objeto artístico com material reciclado, bem como também objetos de uso do dia a dia, que é muito interessante isso. Então, Esse trabalho, particularmente, tem uma característica diferente que é com produtos da natureza. Fala um pouco do trabalho sim, com o bambu, né? o bambu, por exemplo, ele na natureza, aquelas moitas, eles se expandem. A característica do bambu é se expandir. Só que ele só vai se expandir se você fazer a retirada de alguns para que a moita, de uma forma natural, ela se restabeleça. Ou seja, eu quis fazer esse trabalho da arapuca aqui, só que sem ter a característica de devastação. Então o bambu ele é muito bom para você utilizar. Ele tem sido uma alternativa à madeira, né? Porque ele, em 6 meses, a moita de bambu se renova, né? E bacana esse teu olhar, né? Que você sempre tem para a questão sustentável também, né? Não sejam de alguma forma exploradores, porque justamente ela representa o contrário disso, que analogicamente fala da liberdade de um cidadão, onde constitucionalmente amparado pelo artigo 5, inciso 9 da Constituição, que fala que você pode fazer criações artísticas, ou seja, você pode começar a intervir no espaço público de uma forma que caracterize um objeto de arte, né? Aqui no caso da arapuca, ela remete, além da questão do Covid, que é dos perigos do Covid, dessa coisa de como a gente lidar com essa coisa de usar máscara, que eu não estou usando porque eu estou em casa, que a gente está num ambiente favorável, digamos assim, isolados, né? Mas assim, essa questão da arapuca remete também à minha infância, que nós aqui do norte, da região Goiás-Tocantins, né, que era Goiás, a gente tem característica as crianças faziam arapuca. Eu também fiz várias vezes, com 10 anos de idade, em proporções de 60 centímetros por 50 de altura, 40. Menores, para pegar animais pequenos e tal, né? Ou seja, e é uma coisa lúdica. As crianças, de alguma forma, se automatizaram e deixaram essa questão mesmo que seja uma relação com a própria alimentação, às vezes, que eu já mesmo presenciei visitando locais aqui no Tocantins que tem necessidade mesmo, porque diz que a primeira necessidade do ser humano
a de alimentação, né? E às vezes acontece. Então, a questão da arapuca, às vezes não é nem por opção, é porque a família necessita mesmo. Nesse caso, como vem da minha infância, então foi mais fácil, não sei se mais fácil, mas para chegar nesse tema, tanto é que eu vou deixar ela armada, né? Assim, para não desarmar, vou deixar ela não na horizontal, mas num ângulo que ela possa ser como é armada mesmo ao natural. Vou levantar ela e colocar de forma definitiva na rua, né? Quando passar tudo isso. Você falou aí da questão lúdica, né, dessa relação com a infância e tudo mais. Essa é uma das características do teu trabalho? Ah, claro. Primeiramente eu pego uma frase do Ferreira Goulart, eu meio que falando um pouco de literatura, mas acho que tudo está interligado. Eu assisti 4 vezes ele, assim, presencialmente, em palestras, então ele, genial, ele fala uma coisa que é uma frase dele, ele fala que a arte é necessária porque a vida não basta. Então, isso explica tudo, mas não explica o meu trabalho, mas assim, de uma forma, criar o hábito mesmo de facilitar, por exemplo, eu não sei exatamente se uma criança pode, por exemplo, se estimular de alguma forma a criar com alguma influência, igual eu tive várias influências, mas de repente, por coincidência do destino, eu seja uma influência, digamos assim, pela falta, pela não oportunidade de pessoas que estão, por exemplo, ligadas com um trabalho infantil, crianças que não têm oportunidade, por exemplo, de ir no museu, de se deslocar, por exemplo, da zona rural para um local onde seja específico da arte. Então essa coisa de brincar com isso é uma coisa lúdica e é uma coisa da infância, mas talvez com a questão da subsistência mesmo, hoje o homem todos nós estamos mecanizados. Então essa coisa de quebrar um pouco e ser um pouco criança, assim, não no aspecto sério da vida, assim, de que tem que ser sério, tudo bem, então tem que ser sério, mas acho que a arte traz essa questão de que você não precisa ser uma coisa só o tempo todo. Você pode ter momentos do seu cotidiano que se aproveite para, de certa forma, retribuir de forma de cor, né? Não é nem decorado, de cor porque é de coração. De uma forma que as pessoas entendam o que você esteja fazendo. Inclusive, quando eu faço instalações, geralmente o pessoal mais simples vem me perguntar por que eu estou fazendo aquilo, se é alguma coisa. Então eu tento explicar da forma mais simples possível. Eu falo, não, isso é uma brincadeira. Várias pessoas me perguntaram, não, isso é uma brincadeira que eu faço. Mas talvez que seja essencial, né? Brincando também a gente aprende, né, Rogério? Claro, acho que os formatos de uma ideia, elas são vastos, né? A palavra vastos aí quer dizer muita coisa. Rogério, você poderia falar um pouco de como você vê a importância da educação artística no sentido de contribuição para que as pessoas possam aprender, né, apreciar mais obras de arte, sobretudo desse gênero artístico que você faz, né, que é mais voltado à questão da intervenção artística, né, a arte contemporânea, que muitas vezes existe, alguns especialistas dizem, né, existe um preconceito com esse tipo de arte, né, porque é uma arte diferente. E aí eu gostaria que você falasse um pouco assim de como você vê, né, a necessidade
desse processo de uma educação artística, né, que possa contribuir para que essa visão mude. É claro que a gente tem um trabalho de educação artística, só que ele é voltado para uma coletividade de matérias, onde talvez ele fique um pouco, por exemplo, a matéria onde uma criança estuda na escola, que eu estou falando exatamente disso. Talvez ela fique restrita na mão de professores, que tem diferença, professor mestre, de uma visão mais pedagógica da educação, onde o ensino pode ser passado de uma forma bacana, que já acontece. Eu tive essa educação artística, porém, talvez, por exemplo, esse elemento que é inserido nessa proposta é exatamente a jazzística, né? Que é do improviso, onde eu não vejo muito essa questão que eu sinto falta nas escolas, enfim. Não é uma crítica, é só dizendo que talvez seja um caminho, sabe? A questão do jazz, que eu também tenho influências musicais, jazzísticas, inclusive, na literatura, não sobre a questão da criatividade. Tem um texto que eu leio, que é genial, desculpa. Que eu vou até ler um parágrafo aqui falando sobre isso, sobre cores e sons, que é o que diz, esse parágrafo é de um livro aqui sobre a criatividade, chama-se Jazz em Jerusalém. Aqui, ó, as cores e os sons fazem parte de um futuro. Até mesmo a astronomia acabará se beneficiando dessa cooperação entre a arte e a ciência. Alguns astrofísicos já perceberam isso. Rupert Rivers, que foi professor da Universidade de Montreal, analisa as origens do universo em seu livro A Evolução Cósmica, recorrendo a uma imagem inspirada na música, mais precisamente no jazz. Pois, segundo ele, as variedades e formas imaginativas quase ilimitadas da vida terrestre têm muito mais de flexibilidade e leveza de uma partitura de jazz do que da rigidez de um manuscrito clássico. Ou seja, o jazz é como o Satori, que por sua vez é como a vida, uma experiência que desconcerta todas as linguagens. Uma experiência que desconcerta todas as linguagens, uma forma de se contactar a multiplicidade, um método para se pensar em todas as direções. Na verdade, eu tenho muitas outras ideias que a gente poderia falar, mas essa coisa do improviso que o jazz, que o estilo musical jazz utiliza, porém é um improviso que não é jogado. O jazz trata de improviso onde todos os músicos têm uma noção clara do que é o papel dele no ritmo. Então eles não são tão iniciantes, assim, como eu disse numa parte do vídeo, eles não são amadores, eles são músicos que tocam de improviso. Ou seja, dá para fazer essa analogia se a gente usar essa maneira de juntar por exemplo, uma estrutura de plástico com esse bambu e com uma tela de computador. Todos eles poderiam estar descartáveis por aí. Ou seja, aí você tem a capacidade de juntar matérias. Às vezes isso te ajuda na hora que você vai fazer um serviço doméstico, você já tem noção de que cola usar no plástico. Isso te ajuda para a vida, inclusive. Nesse sentido de que o seu cotidiano pode ficar mais barato, que em vez de você chamar alguém para consertar algo para você mesmo, no sentido de usar a imaginação, que é a mesma coisa, o caso, que é justamente para mostrar a capacidade que a gente tem, que talvez não é tão utilizada, de usar o improviso. Interessante. Uma das questões interessantes também do teu trabalho é que você não
entrega um trabalho fechado no sentido de que tem ali um conceito pronto e acabado, né? Você joga o trabalho e o espectador ele acaba tendo essa liberdade para fazer a interpretação, a analogia que, que ele sentir mais adequada, né? Então, eu queria que você falasse um pouco desse processo de liberdade que tem assim, né? No teu processo de criação, você já falou, né, dessa questão do improviso, mas também do espectador, né, da liberdade que o espectador tem para interpretar é, o, o trabalho, né? Ah, sim. Só na prática você vai descobrindo, porque, por exemplo, qual é o seu gosto? Não sei. O meu gosto foi sendo descoberto à medida que eu fui fazendo instalações, aonde essas pessoas foram me dando respostas. Por exemplo, eu já coloquei instalações na Feira do Bosque, várias, mas o que eu percebi é que as pessoas preferem determinados tipos de intervenções, mesmo que essas intervenções sejam livres. Tem algum tipo de preferência que só é detectado através da prática. Por isso que eu falo da questão do jazz, que é justamente a questão de você praticar, fazer objetos de arte, talvez de uma forma livre, mas que te proporcionem também entender como que essas pessoas que estão olhando vão te interpretar, ou interpretar aquele objeto, não interpretar quem o fez. Porque tem uma frase que fala que o objeto artístico não explica o artista. E nem o artista explica o objeto artístico. Porém, eles têm uma ligação muito íntima. É engraçado isso, que é como se fosse um casamento, digamos. Eu fiz essa analogia e depois eu pensei nisso. Assim, ninguém pode te representar, mas ao mesmo tempo você tem uma ligação onde, através da tua ideia, você fez. Então tem uma relação íntima. Mas então, voltando para a questão do que o público pensa sobre isso, é que eles preferem coisas de determinadas cores. Porque eu já experimentei também fazer objetos opacos, sem cores, que na verdade foram os piores, assim. Chegava depois de 2 dias de instalações, assim, em um determinado local público, que essas esculturas que estavam muito sem cor, estavam totalmente destruídas. Ou seja, então, eu comecei a utilizar disso para fazer as outras. Então, tem determinadas cores e misturas que parece que estão mais na facilidade visual, talvez eu nem imagino quem destruiu, sabe? Não tenho certeza de qual seria o público que eu deveria atingir. Porém, como eu falei, é de 0 a 80. Não tem restrição de idade, né? Qualquer pessoa pode interferir. E também já tive casos interessantíssimos, onde pessoas colocaram acessórios. É isso, Rogério. A gente finaliza aqui o vídeo. Queria que você falasse aí alguns segundozinhos, mais uma vez, fizesse os agradecimentos aí e falar da importância do projeto. Esse projeto foi genial por parte da Fundação Cultural de Palmas. Palmas Curte Arte em Casa veio a contemplar todas as pessoas que estão movidas por uma ideia maior do que é a vida, né? Se a arte tem que fazer parte desse contexto todo, então eu agradeço profundamente esse projeto e só gratidão a todos que estão participando, parte técnica, e bem como os outros artistas que foram contemplados, tanto na área da música, dança e vários gêneros de arte que existem. Foi bem amplo mesmo. Então, meus agradecimentos finais é exatamente por isso. E terminando a quarentena, vai para a rua. Essa aqui, a ideia dele é justamente causar esse impacto todo que a gente está falando e ser jogado na rua. Por enquanto ele vai ficar aqui aguardando o Covid passar.